No 9º ano de Zedequias rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor rei da Babilônia com todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, foi rompida a cidade, e entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e se sentaram à porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag, e todos os demais príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, quando os viram, fugiram, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e saíram pelo caminho de Arabá. Porém o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas planícies de Jericó, e o prenderam, e o fizeram subir a Nabucodonosor rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ele sentenciou. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias em Ribla diante de seus olhos. O rei da Babilônia também degolou a todos os nobres de Judá, e cegou os olhos de Zedequias, e o aprisionou com cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a fogo, e derrubaram os muros de Jerusalém, e o restante do povo que tinha restado na cidade, e os que haviam a ele se rendido, com todo o resto do povo que tinha restado, Nabuzaradã, capitão da guarda, transportou-os à Babilônia. Porém Nabuzaradã, capitão da guarda, fez restar na terra de Judá os mais pobres do povo, que não tinham nada, e lhes deu vinhas e campos naquele tempo. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia dado ordem a Nabuzaradã, capitão da guarda, quanto a Jeremias, dizendo: Tomam, olha por ele, e não lhe faças mal algum, mas faças com ele como ele te disser. Então enviou Nabuzaradã, capitão da guarda, e Nabuzazban, Rabsaris, e Nergal-Sarezer, e Rabimag, e todos os príncipes do rei da Babilônia. Enviaram, pois, e tomaram a Jeremias do pátio da guarda, e o entregaram a Gedalias filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para casa, e ele ficou entre o povo. E tinha vindo a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele estava preso no pátio da guarda, dizendo: Vai, e fala a Ebed-Meleque o Cuxita, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que trarei minhas palavras sobre esta cidade para o mal, e não para o bem, e serão naquele dia perante tua presença. Porém naquele dia eu te livrarei, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem tu temes, pois certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas sim que terás tua alma como despojo, porque confiaste em mim, diz o Senhor. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando tomou, estando ele acorrentado com cadeias no meio de todos os presos de Jerusalém e de Judá que foram levados cativos à Babilônia. Pois o capitão da guarda tomou a Jeremias, e lhe disse: O Senhor teu Deus falou este mal contra este lugar, e o Senhor fez o que havia falado. Por que pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a sua voz? Por isso vos aconteceu isto. E agora, eis que soltei hoje das cadeias que estavam sobre tuas mãos. Se parece bom aos teus olhos vir comigo à Babilônia, vem, e eu olharei por teu bem. Mas se te parece mal aos teus olhos vir comigo à Babilônia, não o faça. Olha, toda a terra está diante de ti. Onde te parecer melhor e mais correto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas antes de Jeremias ter se virado, o capitão lhe disse mais: Volta para Gedalias filho de Aicã, filho de Safã, ao qual o rei da Babilônia pôs sobre todas as cidades de Judá, e habita com ele em meio do povo, ou vai aonde te parecer mais correto aos teus olhos ir. E deu-lhe alimento para o caminho, e um presente, e o despediu. Assim foi Jeremias a Gedalias filho de Aicã, a Mispá, e habitou com ele em meio do povo que tinha restado na terra. E quando todos os príncipes do exército que estavam no campo, eles e seus homens, ouviram que o rei da Babilônia tinha posto a Gedalias filho de Aicã sobre a terra, e que tinha lhe encarregado dos homens, mulheres e crianças, e os pobres da terra, os quais não foram levados em cativeiro à Babilônia, vieram, pois, a Gedalias em Mispá. Eram eles, Ismael filho de Netanias, Joanã e Jonatas filhos de Cariá, Seraías filho de Tanumete, os filhos de Efai o netofatita, e Jezanias filho do Macatita, eles e seus homens, e Gedalias filho de Aicã, filho de Safã, jurou a eles e a seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, habitai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e tereis bem. E eis que eu habito em Mispá, para estar diante dos caldeus que vierem a nós, e vós, colhei o vinho, os frutos do verão, e o azeite, e os ponde em vossos vasos, e habitai em vossas cidades que tomastes. E da mesma maneira todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que estavam em todas as terras, ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado alguns em Judá, e que tinha posto sobre eles a Gedalias filho de Aicã, filho de Safã. Todos estes judeus voltaram então de todas as partes para onde haviam sido lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias em Mispá, e colheram vinho e muitos frutos de verão. E Joanã filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam em campo, vieram a Gedalias em Mispá, e lhe disseram: Com certeza tu sabes que Balis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael filho de Netanias, para te matar, não é verdade? Porém Gedalias filho de Aicã não creu neles. Então Joanã filho de Cariá falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Eu irei agora, e ferirei a Ismael filho de Netanias, e ninguém saberá, porque haveria ele de te matar, e todos os judeus que se ajuntaram a ti se dispersarem, e perecerem o restante de Judá? Mas Gedalias filho de Aicã disse a Joanã filho de Cariá: Não faças isto, pois o que tu dizes de Ismael é falso. Sucedeu, porém, no 7º mês, que Ismael filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, veio com alguns capitães
capitães do rei, 10 homens com ele, até Gedalias filho de Aicã em Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. Então levantou-se Ismael filho de Netanias, e os 10 homens que com ele estavam, e feriram a espada Gedalias filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Assim também Ismael feriu a todos os judeus que estavam com ele, com Gedalias em Mispá, e aos soldados caldeus que ali se acharam. Aconteceu, pois, no dia seguinte, depois que havia matado a Gedalias, quando ninguém sabia ainda, que vieram homens de Siquém, de Siló, e de Samaria, 80 homens, tendo a barba raspada, e as roupas rasgadas, e tendo ferido seus próprios corpos, e traziam em suas mãos oferta de alimentos e incenso para levar à casa do Senhor. E Ismael filho de Netanias saiu ao encontro deles desde Mispá, chorando. E sucedeu que, quando os encontrou, disse-lhes: Vinde a Gedalias, filho de Aicã. E sucedeu que, quando eles chegaram ao meio da cidade, Ismael filho de Netanias os degolou, e os lançou no meio de um poço, ele e os homens que com ele estavam. Mas entre aqueles se acharam 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos tesouros escondidos no campo, de trigos, e cevada, azeite, e mel. E ele os deixou, e não os matou entre seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias, era o mesmo que o rei Asa havia feito por causa de Baasa, rei de Israel. A este Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Depois Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei, e a todo o povo que em Mispá tinha restado, o qual tinha Nabuzaradã capitão da guarda havia encarregado a Gedalias filho de Aicã. Então Ismael os levou cativos, e foi embora, para passar aos filhos de Amon. E quando Joanã filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, ouviram todo o mal que Ismael filho de Netanias tinha feito, tomaram a todos os homens, e foram lutar contra Ismael filho de Netanias, e o acharam junto às muitas águas que ficam em Gibeão. E aconteceu que, quando todo o povo que estava com Ismael viu a Joanã filho de Cariá, e a todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, alegraram-se. E todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá, viraram-se, e se voltaram, e foram a Joanã filho de Cariá. Porém Ismael filho de Netanias escapou com 8 homens diante de Joanã, e se foi aos filhos de Amon. Então Joanã filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que com ele estavam, tomaram todo o resto do povo que tinham trazido de volta de Ismael filho de Netanias, de Mispá, depois dele ter ferido a Gedalias filho de Aicã, homens valentes de guerra, mulheres, e crianças, e os eunucos, que tinha trazido de volta de Gibeão, e foram, e habitaram em Jerute-Quimã, que é perto de Belém, a fim de saírem dali para entrarem no Egito, por causa dos caldeus, pois eles temiam por Ismael filho de Netanias ter ferido a Gedalias filho de Aicã, ao qual o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar tenho memória de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas, e desejo muito te ver, para me encher de alegria. Trago à memória a fé não fingida que há em ti, fé que habitou primeiro na tua avó Loide, e na tua mãe Eunice, e tenho certeza que também em ti. Por essa causa lembro-te de reacenderes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de força, de amor e de moderação. Portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Em vez disso, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou, e chamou com um chamado santo, não conforme as nossas obras, mas sim, conforme a sua própria intenção, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos princípios dos tempos, mas agora é manifesta pela aparição do nosso Salvador Cristo Jesus, que anulou a morte, e trouxe para a luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador e apóstolo, e instrutor. Por causa disso também sofro essas coisas, porém não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e tenho certeza de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva o exemplo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bem que te foi confiado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sabes isto, que todos os que estão na Ásia Romana me abandonaram, entre os quais estavam Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, pois muitas vezes ele me consolou, e não se envergonhou de eu estar em cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, com muito empenho me procurou, e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ele encontre misericórdia diante do Senhor. E tu sabes muito bem como ele me ajudou em Éfeso. Assim como a neve no verão, como a chuva na colheita, assim também não convém a honra para o tolo. Como um pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim também a maldição não virá sem causa.